Muito bem, boa noite, a paz do Senhor para todos. E meus queridos irmãos, tratando de Apocalipse, é essencial que cada cristão que se propõe a aprender a palavra de Deus esteja de Bíblia aberta, como também entre outros acervos que são essenciais para o nosso crescimento. É, é um pecado, se você estuda o Apocalipse, é importante você sempre dar uma olhada, uma estudada no livro profético de Daniel. Isso é essencial para a nossa vida cristã. Meus queridos irmãos, eu iniciei colocando aí um mapa, né, numa visão panorâmica, acerca das 7 igrejas do Apocalipse. Né? Nós observamos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E cada uma delas tem uns sintomas que eu acredito que seja para um despertamento, não só para a igreja que estava naquela época da Asa Menor, mas, se se trata de Bíblia, quando Deus diz esta revelação escrita, ele não só se preocupa no ontem, mas ele se preocupa da questão do hoje e do resultado do amanhã, que é a visão futura. E você percebe que vem desse filme, quando você vê a igreja de Éfeso, de uma igreja preocupada, Esmina, uma igreja percebida, Pérgamo, uma igreja negligente, Tiatira, uma igreja tolerante, Sardes, uma igreja sem poder, Filadélfia, a igreja perseverante, e Laodiceia, a igreja morna. Mas, tratando de buscar esse conhecimento psicológico, é importante o cristão ter uma mente e um coração aberto para compreender os propósitos e os grandes planos de Deus para com a sua igreja. Até pela questão de observar e não deixar cair na mesma tentação das igrejas que viveram a época de Jó, ao ponto dele ser usado por Deus como instrumento, né, de fazer esse avivamento, de fazer esse descobrimento, para que isso tenha acontecendo. Mas, como eu disse para vocês, quando Deus encanta com o seu povo, que não só trata do passado, mas do presente e também do futuro. Essa é a forma desse Deus grande e maravilhoso, onde ele age na nossa vida. É maravilhoso nesse mundo cristão, ele compreende esses mistérios de Deus. Amém? Muito bem. Me permita dar uma pausazinha que eu vou conseguir outro momento aqui. Vocês estão vendo aí, mostra de lado que eu botei. No livro do Apocalipse, é assim designado que ele resista à revelação do último acontecimento na história da humanidade. Portanto, contém profecias reveladas pelo próprio Jesus Cristo, e o livro inicia com a expressão revelação de Jesus Cristo. Quem o escreveu foi João, conforme está escrito no capítulo 1, no verso 1, no capítulo 4, no 9, no 22 e 8. A data do livro é incerta, pois não se sabe se João dirigiu-se à ilha de Patmos no reinado de Nero, no ano 54 a 68, ou no reinado de Domiciano, no ano de 81 a 96
depois de Cristo. O caráter deste livro é um caráter profético. Nós podemos compreender que, com muitas simbologias, dentro do próprio livro. E é importante, quando você interpretar, tenha essa visão, esse discernimento. Né? Então, esse caráter profético deste livro é semelhante ao do Daniel, de Ezequiel. Deus sempre falou ao seu povo nos momentos de grandes dificuldades, em tempos de desajustes econômico, social, e por que não frisar religioso? Né? Desde da identidade da verdadeira igreja que nasceu, né, na essência do cristianismo verdadeiro. Então, ele leva a crer no futuro cheio de bênçãos, especialmente do reinado daquele que seria o libertador, Jesus Cristo. O conteúdo dos Apocalipse tem uma abrangência muito grande, mas faz menção aos acontecimentos passados, presente e futuro. E as igrejas elas estavam localizadas na Ásia Menor. Se você olhar no mapa, você vai ver elas localizadas, né? Nós vamos na outra, e tem a ilha, onde João estava sendo preso por amor do Evangelho. Então, nós podemos ver que há uma posição com relação à questão da credibilidade da revelação. Por exemplo, a previsão do futuro sempre despertou a curiosidade do homem. Quer dizer, essa curiosidade não vem só no tempo dos bíblicos, sempre na era passiva, sempre levantou-se pessoas para gerar previsões futuras, não é isso? Mas só existe aquela revelação perfeita que é a palavra de Deus. E, principalmente, tratando do povo de Deus. Começa esse pensamento, essa posição de Deus, porque Deus tem aquela preocupação, não sei se Deus se preocupa, mas eu vou usar esse termo aqui, a vocês tentar, para vocês responderem. Ele sempre procurou revelar a natureza dele para a humanidade. Humanidade essa, eu estava falando agora nisso. Quando o casal, Adão e Eva, estavam bem com Deus, estavam com a sua espiritualidade, né, em seu apogeu, tinha aquela intimidade, falava com o Criador. Então, a natureza de Deus estava dentro das atitudes de Adão e Eva. E essas atitudes, dentro dessa natureza revelada de Deus, né, ela foi repassada através de alguns grandes marcos do Antigo Testamento, grandes homens, o homem de fé, Abraão, Jacó, José, Moisés, os profetas, veio Jesus, depois veio os apóstolos. E nós observamos que, quando você trata do Apocalipse, observa que existem os 24 anciões. Por que 24? Ora, se você olhar na Bíblia do Antigo Testamento, quantas tribos existiam de Israel? Era 12. Quantos discípulos Jesus escolheu para participar do seu ministério? 12. 12, mais 12, 24. E no Apocalipse aparece esse número de 50, mas traz essa interpretação. 24 anciãos. A revelação perfeita de Deus, através do Antigo Testamento, das 12 tribos, e através da revelação perfeita de Deus, através de 12 homens. Homens, lógico, que nós observamos com defeitos,
com falhas, mas ali Deus mostrou a sua essência, a sua glória e o seu poder. Aleluia. Muito bem. Dentro desta credibilidade dessa revelação, observe que o próprio Deus ele já mostra um conflito que haveria entre bem e o mal, entre a luz e as trevas, né? Ele mesmo diz lá em Gênesis 3:15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás a perna. Louvado é o nome do Senhor. Realmente, a gente percebe esta luta, esse conflito, que há dentro de nós uma existência dessa luta entre essa natureza que nasceu através desse novo homem. E existe também a natureza branca, a natureza, né, caída. E essa inimizade, esse conflito, ela vem desde o que você do mundo. Como Daniel não foi diferente. No primeiro ano do reinado de Dario, Daniel entendeu que pela leitura dos escritos do profeta Jeremias e o seu número de anos no cativeiro seria de 70 anos, para que este lhe revelasse o que aconteceria depois disso. Vemos no capítulo 9, a partir do verso 21, Gabriel relata a Daniel os últimos acontecimentos relativos à vida dos judeus, das 70 semanas preditas por ele. 69 já se cumpriram. Esta é a última semana que está revelada no livro de Apocalipse. É aquilo que eu tratei com vocês neste momento. Quando eu leio o Apocalipse, eu tenho o dever, a obrigação de também estudar o livro de Daniel. Amém? Que Deus abençoe. Está alguma dúvida até agora? Ou alguma pergunta? Você pode levantar hoje. Bem quando eu estou saindo um pouquinho aqui do lugar, toda semana, se tem alguns alunos. Muito obrigado a todos que estão presentes no curso Seifa, aos novos alunos que estão adentrando no Seifa. Sejam todos bem-vindos e que Deus venha abençoar todos vocês. E muito bem, vamos lá, vamos continuar. Acho que os irmãos entenderam que o silêncio está confirmando. Tá? Então, meus irmãos, a revelação ela foi de Jesus e concedida por Deus. Portanto, inquestionável, né? É muito bom você estar na Bíblia. Então, meu filho, não precisa achismo, né? Se é claro de Deus, nós tem pessoas questionando as escolas de interpretação né, do Apocalipse, da questão escatológica, se é preterista, se é historicista, né? E aí ia por aí vai. A Bíblia, ela responde ela mesma. Não tem o que questionar, não tem o famoso então falou, e devemos ser pós. Não, eu quero saber o que a Bíblia diz. Se a Bíblia falou, fala. Muito bem. Vamos ver qual é o objetivo da revelação. Jesus Cristo ele evidencia a sua pretensão de revelar para João que ainda não era conhecido, mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer. Por isso, é muito importante você que estudou no Apocalipse, né? Na história, ela acontece em 3 fases. As coisas que são, as coisas que é e as coisas que não já aconteceram. Então, é muito importante quando você estudar, ser minucioso pelo cuidado de você
saber como interpretar, né? Então, é sempre houve em Deus o anseio de ter um povo destruído, um povo que tivesse conhecimento, pois a falta dele o destruiria, conforme está em Oséias capítulo 4, versículo 6. Então, a revelação de Deus sempre causa efeitos, especialmente de bem-aventuranças. Felizes são aqueles que lêem, felizes aqueles que ouvem, felizes e aqueles que praticam, né? É muito importante. E dentro do preâmbulo, né, da revelação, João, ele, conforme já foi escrito, envia essa revelação de Jesus às 7 igrejas da Ásia. Por que, dentro dessa questão e da visão de Daniel, no capítulo 9, aparece as 70 semanas? E Daniel é muito categórico quando ele destrincha as 70 semanas. De uma semana, de 7 semanas, 62 semanas e uma semana. Então, observe que são 3 pontos: 7, 62 e 1. Fecha as 70 semanas de Daniel. Então, na revelação da ilha de Pátria, ele mesmo diz as coisas que são, as coisas que vi e as coisas que estão de acontecer. 3 fases. Mas vamos lá. Então, meus queridos, foi enviado essas cartas. Bendiato, Lina, Pégamo, Tiatiro, Sarado, Filadélfia. Eu já dei aqui um resultado muito objetivo dos sintomas que aquela igreja estava passando. É importante você compreender, saber se esses sintomas realmente podem estar acontecendo na igreja na era presente. Vamos lá. Nós temos aqui para compreender. Obrigado a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui está em outro slide. O que eu vou usar aqui o nosso módulo. Como vocês viram, no primeiro momento, eu botei aqui uma imagem e coloquei aqui as 7 igrejas e seus sintomas, né? Agora eu vou tentar aqui, bem resumido, falar para um novo slide que eu quero passar para vocês, espero que vocês saiam aqui já com a visão bem aberta, né? Lógico, você não vai ter uma compreensão total, tempo é pouco, mas já vai gerar em você, a fomentar em você, com uma curiosidade em você de buscar mais e mais ainda os conhecimentos. Né? Muito bem, vamos lá. São os slides, que são as 7 igrejas do país. Eu quero que vocês observem aí, vou estar falando aqui. Eu espero que a comente de vocês as duas perguntas, ou até mesmo alguns comentários que possa nos ajudar aqui na aula de hoje. Bom, nós sabemos que o autor, quem foi o autor de Apocalipse? Bom, pois não, né? Já estudamos, estamos reforçando aqui. De onde ele escreveu? Bom, é bem
E aí digo com você, na ilha de Patmos, vocês estão vendo aí nos slides, aí está a localização de Patmos, e acima você vê aí começando, né? Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vocês estão vendo essas curvaturas aí vermelhas? Né? Observe aí que existe uma curiosidade. Vou deixar vocês aí gerar uma curiosidade que cresce dentro da história da Bíblia. Quem for destinatário lá em Éfeso, observe que teve muita dedicação. Eles rejeitavam falsos mestres. Mas eu tinha uma crítica. Perdeu o primeiro amor. Eu acredito no meu pensamento, né, na nossa caminhada de construção. Eu pergunto para você nesta noite, você é o mesmo cristão que era quando começou no seu início da sua fé? Você melhorou ou não? Você se lembra de quando você estava lá com o primeiro amor, você não perdia culto, não perdia orações, doutrinas, era aquela pessoa totalmente envolvida dentro da obra de Deus. Observamos que Éfeso foi uma igreja dedicada, rejeitava os falsos, mas ela se descuidou, perdeu o primeiro amor. Quando eu vejo Deus usando através de Jesus, e pega um instrumento humano chamado João, ele mostra essas verdades. Vocês pensem comigo, é tudo que eu falei. As igrejas, elas viviam, realmente elas passaram por essas situações. Elas tinham essas atitudes. Mas como o nosso Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, ele conhece o passado, o presente e o futuro. E sabia que a igreja dele ia ter esses sintomas e já gera nela esse comportamento para que hoje venhamos ser despertados a não cair da tentação. E às vezes nós perdemos esse primeiro amor. Não é mais como outrora, né? Não tem aquela motivação. Deus quer nesta noite, através da sua palavra, ele entrega esse recado para nós. Não perca o seu primeiro amor. Não vamos cair nessa crítica divina, né? Se Deus está nos despertando a buscar conhecimento alimenta, o conhecimento nos fortalece, o conhecimento gera o verdadeiro sentimento. Nós passamos a conhecer quem é o Deus que está no céu. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aí no capítulo 2, no versículo 8 ou 11, parece Esmina, rica espiritualmente, atribuída. Mas Cristo não há nessa igreja. Nós percebemos que a igreja ela passa por esse processo. O que tu possa aprender quando Deus está permitindo esse processo na nossa vida? Momentos que ficamos tão ricos espiritualmente e muitas vezes somos atribulados com as lutas, com as provas, com as tentações.
Às vezes não há crítica. O silêncio de Deus domina aquele momento, onde observa o nosso comportamento diante do que podemos aproveitar das riquezas do qual Deus coloca nos pés da sua igreja. Como aquela igreja do passado tinha, as grandes épocas, os grandes ninhos. O que nós podemos fazer como igreja no século XXI? O que Deus está se revelando para nós? E vem a igreja de Pérgamo. Diz que ela conserva o nome de Cristo, mas negou a sua fé. Ou era crítica, tolerava a imoralidade e a idolatria. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Eu até fiz uma pergunta da internet. A idolatria que hoje as igrejas evangélicas estão dando aos homens de terra. A adoração deve ser feita somente a Ele. A glória é dele, o poder é dele, o sacrifício foi dele, o amor perfeito vem dele. Uma igreja que conservava o nome de Cristo, mas no decorrer negou a fé, não negou a fé, melhor dizendo, não negou a fé. Mas ela tolerava a imoralidade e a idolatria. Aí vem que atiram. Mas são os elogios de amor, fé, serviço, obras mais numerosas. Mas havia uma crítica, tolerava a imoralidade e a idolatria. Em Sardes, em Apocalipse capítulo 3, verso 1, para qual cidade foi endereçada esta carta? Sardes, no verso 1. Sardes já não existe. Hoje é um montão de ruínas. Há um vilarejo bem próximo, conhecido como Sartem, na Turquia. Sardes foi uma grande cidade no passado, situada a cerca de 500 metros acima do mar. Considerava-se invencível. No verso 1, Jesus apresenta essa igreja aquela que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu pergunto para vocês, Deus tem 7 Espíritos ou só um Espírito Santo? Eu quero deixar essa pergunta para você. O que é que você diz aí? O que é que Deus quer falar para nós? Eu sou Deus, eu tenho 7 Espíritos. E aí, vocês concordam? Discordam? Rompa mais corda, tira a corda, ou dá a corda? O que é que vocês dizem? Fica essa pergunta no ar, daqui a pouco eu quero ouvir a resposta de vocês. Mas as características de Jesus são reveladas. E que tem 7 Espíritos de Deus. Olha que eu boto um tanto de interrogaçãozinha aí, ó. Tem uma pergunta. Observe que Jesus enxerga muito além das aparências externas. Por isso que ele é onisciente. E as 7 estrelas. Observamos a soberania. Jesus não sabe tudo, mas controla tudo. E as estrelas estão em suas mãos. Que estrelas são estas? Quais são as críticas para esta igreja? Você tem fama de estar vivo.
mas está morto. Quais as características aqui reveladas podemos assim aplicar a nós? Deus conhece nossa vida além das aparências. Falsa reputação não pode enganar Deus. É o que está acontecendo hoje no século XXI. Reputações, famas, mas são falsas. Terminam. É como um sopro. Não é isso, meus irmãos? Muito bem. Quais foram os desafios feitos nessa igreja? Ela tem que ser vigilante. A Bíblia nos exorta muito sobre a importância de estarmos atentos. Vigiai, o pecado nos ameaça. Por altos métodos tentam nos desviar. O que está acontecendo hoje nas igrejas, nas mídias, é crentes sendo enganados, pegos nos ensinamentos falsos que estão sendo aplicados dentro das mídias. Por isso que a igreja que é verdadeira, a igreja que adora, a igreja que glorifica, a igreja que exalta, ela não pode de forma alguma sair dos seus princípios. Ela não pode sair daquilo que ela aprendeu. Louvado é o nome do Senhor. Vigia. Aleluia. O diabo procura nos estragar. Outra coisa importante, desafio é consolida. Né? Deus dá a última chance para a igreja. É hora de mudança, transformação, volta ao primeiro amor, vive o verdadeiro evangelho, teus verdadeiros códigos, qual Deus colocou no teu coração. Efésios 5:14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Para todos sempre, alunos, nós precisamos. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo do Senhor está tocando na vida de vocês. Buscar conhecimento, buscar as verdades bíblicas, para aplicar na sua vida, para que a tua vida seja uma bênção nas mãos do Senhor. E qual foi a outra crítica feita a esta igreja? Está no verso 2. Havia obras na igreja, mas sem integridade. Né? É possível fazer coisas certas por motivos errados. É possível fazer coisas certas por motivos errados. No verso 3, lembra-te, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Recorda as obras de Deus. Quando recordamos atos de Deus em nossas vidas, temos uma nova chance de percebermos o amor de Deus por nós. Lembre-te, guarde o ensino. Não é suficiente apenas lembrar dos atos de Deus em nossas vidas. Precisamos praticar a sua vontade. Lembra-te, guarda, arrepende-te, para que o juízo divino seja desnecessário. Vai entender-se? A igreja de Sardes pecou por omissão e por ação. Muita religiosidade e pouca vida. No verso 14, quais são os elogios para esta igreja? Alguns viviam em santidade e dignidade. Apesar de tanta frieza espiritual, Jesus encontrou fidelidade. Aleluia. Há um vencedor vestido de vestiduras brancas.
andarão comigo, nome no livro da vida, o nome reconhecido por Cristo ao vencedor. Quais as verdades cristãs aqui reveladas que podemos aplicar a nós? A segurança da vida eterna. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ver aqui a questão da igreja de Filadélfia. Jesus. Aleluia. Muito bem. É muita coisa, gente. É muito assunto. Vamos voltar aqui agora para o nosso roda, né? Alguns irmãos querem fazer alguma pergunta. Fique à vontade. Se você tem um comentário, fazer, estão entendendo o recado de Deus? Se estiver entendendo, aí dá um amém aí. Se está alguém dormindo, ou não, está acordado, deu glória a Deus aí. O Cainã deu um amém aí, bem abençoado já. Quem outro aí que está acordado, deu um amém aí. Francisco Cardoso, quem mais? Gente dormindo. Olha, voluntário, tá aí, que bênção. O Raimundo Santiago, para mim está uma bênção. Nosso Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Vamos continuar então, gente. Vamos agora falar, detalhar um pouquinho. Ainda tem muito tempo ainda. Eu não sei que eu não vou passar de 10 e meia, não. Bem, essa igreja de Éfeso, no sentido profético, a igreja primitiva era constante. Jesus diz conhecer as obras daquele povo, paciência, repreensão aos mentirosos, muito trabalho e pouco cansaço. Quando eu comecei a estudar o livro de Apocalipse, né, foi a primeira coisa que eu comecei assim, a entender, né, porque eu apliquei o meu comportamento embora até hoje, né, eu vi assim, eu digo em mim, né, essa mesma situação das igrejas. Uma igreja, né, uma visão apostólica, de evangelização, que é legal para Jesus, que está orando, das reuniões. Depois eu passei por outros processos na minha vida. E tudo isso aí eu olhava e me identificava com essas igrejas. Eu acho que, não sei se você passou por essa experiência, quando você estuda a Bíblia, né? Uma das coisas importantes que eu quero passar para vocês não é eu olhar crítico, somente eu olhar alguém e pegar aquele mente de alguém e aplicar dentro do questionário, não. Está muito errado. Quando eu estudo a Bíblia, eu observo muito mais comportamentos, olho o que a Bíblia diz, e reconheço as minhas falhas, reconheço as minhas limitações, mas também reconheço as minhas virtudes. Então, eu olho para essas coisas, eu me enquadro dentro dessas situações. E eu falo com meu Deus, eu expresso com muita verdade aquilo que eu sinto e aquilo que eu desejo para a minha vida. Então, vemos aqui em Éfeso uma igreja ativa, mas já estava vendo nela penetração dos falsos líderes e o resultado do esfriamento do amor. Se o povo de Deus ficar atento, perceberá que Jesus havia mencionado assim, né? Lá em Mateus capítulo 24, verso 12. Surgiram muitos falsos profetas. O amor de muitos se esfriaria. Né? O que acontece também hoje, não só na Éfeso, mas também hoje em nossas vidas, gente. Eu, Deus meu fazer assim, esquecimento.
Então, peço aquela oração que fez o salmista. Que eu não me esqueça de nenhum dos teus benefícios. A igreja é exclusiva de Deus. Ela não pode esquecer dos grandes benefícios que Deus fez na vida dela. Se ela não esquece, então ela não perderá os seus valores. Ela permanecerá ativa até a vinda de Jesus. Veja as parábolas das virgens. 5 mestres, elas não eram mestres, mas estão também envolvidas. Tinha lamparina, tinha azeite, tinha tudo que ela esfriou, desanimou, dormiu, descansou. E quando ela se tocou, não tinha azeite. Ela quis pegar do irmão da igreja, da outra, outros virgens, quis até comprar, e não vai, foi compra, mas não dá tempo. Só que não deu tempo, o noivo veio. Então precisamos estar despertados e avivados. Depois que Jesus fala o que tem contra a igreja, ele faz um apelo ao arrependimento. Lembra de pôr de onde está isto. Arrepende. Além do arrependimento, devemos voltar às primeiras obras. Jesus não exige a neutralização das obras dos nicolaítas, mas ele aborrece. A carta ela encerra uma promessa para aqueles que vencerem, comerão da árvore da vida. Aleluia. A carta da igreja de Esmina, a igreja de Esmina ainda demonstra uma grande com Deus, pois o povo tinha disposição de morrer. Nesta igreja vivem os mártires, dentre eles, Policarpo, que dentro se recusado a prestar culto ao Império Romano, foi levado para ser queimado. Nessa época, foi marcado com a grande perseguição à igreja. O imperador era Diocleciano. E nesta igreja, com toda esta disposição do povo, começa a preparação para a recepção de nossos irmãos. Sabe o que é que eu percebo, com curiosidade? As estratégias do inimigo, nossas almas, sempre as mesmas. Desde a fundação, desde a caminhada pelo deserto, né, a infiltração dentro, né, dos apóstolos, dentro da igreja, do início da igreja, que é o dia de hoje. Os falsos cristãos, né? Tudo isso tinha. E esse povo, ele influenciava, né, os verdadeiros cristãos. Né? Deus chama de sinagoga de Satanás. A igreja ela começa a se preparar para adorar o diabo. Assim não terá dificuldade de se render nos pés do anticristo. No final do verso 10, Jesus exorta aos fiéis a permanecer assim até a morte, e então receberão a coroa da vida. A promessa para os que vencerem é que não receberão dano na segunda morte. Envia outra carta para a igreja de Pérgamo. Eu acredito que os alunos estão compreendendo, e eu sei que o Espírito Santo está mexe conosco, trabalhando, está mexendo na nossa consciência, está vendo a gente estivesse dando assim, um raio-x, né, do nosso viver, não para criticar, não para matar. A palavra de Deus, nesta noite, está gerando uma verdadeira edificação em nossas vidas.
Porque o propósito de Deus é conduzir o povo, sair do deserto e entrar nas mansões celestiais. Este é o grande propósito de Deus. Essa é a grande riqueza da igreja. É ver como ele é. Aleluia. Louvado o nome do Senhor para sempre. Muito bem, vamos para a igreja de Pérgamo. Na igreja de Pérgamo, Satanás já consegue enxergar totalmente o seu trono. Ele agora habita no meio do povo de Deus, retendo o seu nome, mas a fé foi negada, pois abriu mão dos mandamentos de Deus e permitiu que filosofias satânicas invadissem o coração dos servos de Deus. O que está acontecendo hoje nas mídias, gente? Para você, não precisa você fazer isso, nem dar isso, nem fazer aquilo, não, né? Não precisa mais você ter igreja, não, que você é igreja, você não precisa estar no igreja. São filosofias satânicas que estão tirando o povo, porque o verdadeiro sentido, diz a Bíblia, ó com bom e com suave é que os irmãos vivem união. Esse é o verdadeiro propósito. Lá no céu não vai ter divisões. Lá no céu vai ter uma união. Veremos ele como ele é. Seremos igual a ele. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Observe que há uma sequência nas ações de Satanás. Primeiro, ele consegue esfriar o amor no coração do povo de Deus. Depois, ele consegue introduzir falsos crentes nesse sinagoga de Satanás. E no meio do santo, e agora na igreja de Pedro, aleluia, porque ele consegue dividir o mesmo espaço. Mas, mesmo em situações tão desfavoráveis, Deus é tão misericordioso. Deus é tão maravilhoso. Deus tem o seu remanescente na igreja de hoje. Deus ainda tem o seu remanescente, tem a sua fiel testemunha, não nega seu nome, pode falar o que falar, pode as filosofias ser livres dos ouvidos, mas você aprendeu uma coisa, você foi ensinado a palavra de Deus, você sabe quais são os princípios verdadeiros, aleluia. E isso que acontece, né? Aleluia. Deus ainda tem o seu remanescente. Desta forma, vê que nas menores adversidades, a igreja resiste. E Jesus não deixa de exaltar o seu povo e nem de denunciar os que seguem a doutrina de Balaão, o influenciador e colocador de tropeços para o povo de Deus. Olha, uma coisa eu quero dizer para vocês, que o que vai nos impedir de chegar até Deus são os embaraços que às vezes intervêm nos nossos propósitos. E eu observo que toda vez que você coloca um propósito de Deus e fazer algo para Deus, aparece algo para querer te embaraçar. E às vezes são embaraços tão justificáveis que às vezes até ao nosso ver, dentro da nossa consciência, é certo. Mas será que Deus concorda? Será que Deus aceita a nossa justificativa? Bom, esse povo ele é induzido nas práticas de prostituição, não apenas físicas, mas também espiritual, pela convivência com homens que não têm os mandamentos de Deus como fundamento para uma vida saudável. Né? Mas atenção ao povo, está no verso 16. E a promessa do vencedor
Está no verso 17. Quero saber, né, se quem está com a Bíblia aberta aí. O que está no verso 16? Eu queria que algum aluno lesse comigo. Apocalipse, né? Nas cartas, está lá de. No verso 16 tem uma promessa. Tem uma exaltação, né? No verso 16 é uma exaltação. No verso 17 é uma promessa. Você pode ler para mim? É o capítulo, pastor? No capítulo 2, veja o capítulo 2, verso 16 e 17. Verso 16, é? Isso. Aqui, a palavra de Deus A igreja está no de Clara, capítulo. não é? Isso, capítulo 16, versículo 16, né? Isso. E assim, ó. Arrependei-te, pois quando não, é, em breve veria a ti. Contra eles batalharei e com a espada da minha boca. E o verso 17, a promessa. E da exaltação. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. As igrejas que vencer, darei do maná escolhido, e dali-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Olha aí, gente. Uma exaltação. E eu observo que esses acontecimentos, se você for por lá dentro da escatologia bíblica, né? E vai ter um momento que o Papai do Céu, não assim, um sopro de som, vai terminar o dia. E as pessoas que aderiram, né, às filosofias de Satanás e dos seus falsos mestres, não é isso? Muito bem. Então, estas cartas que foram direcionadas às igrejas da Ásia têm algumas semelhanças entre si. Por exemplo, há sempre a repetição da expressão eu sei as tuas obras. Jesus demonstra aos pastores que os seus olhos nada está oculto ou encoberto. Ele conhece o procedimento de cada pastor. Ele sabe como os pastores têm conduzido os seus rebanhos. E sabe também os pastores que têm permitido a infiltração do reino de Satanás. Por isso que é um cuidado que as nossas lideranças têm que ter com a nossa igreja. Pintar a parede de preto, fazer isso, aquilo, outro, pode fazer isso, não é pecado, pode fazer aquilo que não é de Deus, que não é de Satanás. Ele acontece, soa bonito nos nossos ouvidos. E assim Satanás vai se infiltrando dentro da igreja, mudando o nosso comportamento, mudando as nossas atitudes. Aleluia. E nós precisamos estar vigiando, orando. Aleluia. Porque o diabo ele quer que você fique. Deus ele quer te levar. Aleluia. Depois de dizer, eu sei as tuas obras, há uma descrição de cada uma delas para ratificar e validar a afirmação. Em todas as cartas, o Senhor Jesus é apresentado, mas em cada uma de uma forma diferente, para ressaltar a totalidade, a grandeza de sua pessoa e domínio. Aleluia. É maravilhoso. Muito bem. Na carta de Sardes,
disseram que não se deve perder de vista, porque as cartas foram escritas às igrejas da Asa Menor, que passavam simultaneamente com situações e problemas distintos. Mas também, cada uma delas, destas igrejas, representa uma fase, um momento histórico da igreja. Se você analisar no fundo histórico dos acontecimentos, desde a origem da igreja até o miolo, esses sintomas, a igreja secular, vamos usar essa expressão, que é a igreja que vem passando na história, isso é que ela passou por esses sintomas, né? E a igreja atual, ela está vendo todos esses sintomas que essas igrejas vivenciaram também. Por isso a importância de nós estarmos vigiando, orando e buscando conhecimento. Assim que vê-se um contínuo esfriamento e perda de compromisso sincero da igreja com Deus. A igreja de Sardes, ela se encontrava numa situação lastimável. E pensando numa sequência histórica, dava continuidade à degradação dos princípios fundamentais que norteavam a igreja primitiva. Essa igreja perde a perfeição das obras, estava sendo praticamente derrotada e já enfrentava um profundo experimento. Podemos ver no verso 3, diz assim: vê-se que a verdadeira igreja do Senhor vive fora deste baixo mundo espiritual, mas sempre entre o povo de Deus um remanescente fiel, né? E quando você estuda os evangelhos, Deus ele trata a questão do joio e do trigo. A gente olha agora, está vendo um joio parece com trigo. A diferença é que quando você mexe com as mãos assim, do joio, ele esfarela. E pronto, o vento vem e leva. Quando você pega o trigo, você faz assim com ele, e sopra, espalha e sai. Mas as sementes ficam. Olha que lição maravilhosa. As obras verdadeiras da igreja verdadeira, ela permanece. A obra verdadeira da igreja, ela soa eternamente. Louvado Senhor, concede. Agora vem, queridos, a igreja de Filadélfia. A situação da igreja de Filadélfia é a seguinte: diante de tanta apostasia e falta de compromisso com a palavra de Deus, restava-lhe pouca força para continuar segurando o ensinamento da palavra de Deus, tal qual é a perfeita vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 21, incrível. Paulo ele escreve acerca dos que comem e bebem indignamente o cálice do Senhor. E o que acontece? Adoece, enfraquece e dorme, porque não consegue discernir o que é o sagrado e o profano. Na sinagoga de Satanás, que começou a se infiltrar na igreja de Esmirna, muitas são vindo da igreja. Esta romperá completamente a relação com a igreja que foi contaminada, pois o amor de Deus está com o grupo do remanescente.
Efésios 3:9, ou Apocalipse 3:9. Jesus, ele fortalece e tranquiliza aqueles que guardam a sua palavra, dizendo que, por isso, seriam guardados na hora da tentação. E encerra com a promessa para os vitoriosos. E com a exortação, ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado, guarda a palavra de Deus. Guarda aquilo que tu tens aprendido. Aquele conselho que Paulo deu para Timóteo, também faça do mesmo jeito, né? Seu pastor te ensina para você ir para o céu, então guarda as doutrinadas. Se vir outras filosofias querendo te arrastar, te afastar, te enganar, sai dela, sai fora, povo meu. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aí vem aqui a última igreja, né? Eu disse que a igreja, eu gosto de dizer que nós estamos vendo esses dois momentos. A igreja da Filadélfia, uma igreja avivada, mas uma igreja lá no céu, uma igreja morna. Mas vamos lá. A igreja de Laodiceia, na sequência histórica das situações vividas pela igreja ao longo do século, incorpora todos os problemas das igrejas anteriores. É uma igreja morna, porque o trono de Satanás tem domínio dentro dela. Vocês perceberam aqui no estudo, comecei a narrar que Satanás penetra, está dentro dela, agora está dentro dela, ele coloca um trono dentro dela. Oh, Jesus, tem misericórdia. Então a igreja morta, agora a igreja morta, porque o trono de Satanás tem um domínio dentro dela. E é por isso que já há uma distinção distinta entre os crentes e os não crentes. Há uma espécie de conciliação, de convivência entre a igreja e o mundo. O que está acontecendo hoje, gente, pelo amor de Deus? Pede a Deus colhidos para que tu possas ver o que está acontecendo. Aleluia. Está na hora, igreja. Precisa usar isso, precisa fazer isso. Não, é isso. Gente, em nome de Jesus, veja o que a palavra de Deus está dizendo. Jesus disse que esta igreja será vomitada. Ela é repugnante aos olhos de Deus. Corre o perigo de ser afastada dele para sempre. A mornidão é marcada pela ilusão nas riquezas, independência. A igreja, representada pelos líderes, crê que conquistou espaço material, intelectual. Agora é uma igreja que tem a voz na sociedade, tem decisão. Conforme está o versículo, capítulo 3, verso 17. Mas Jesus aconselha ao povo, manados, deve comprar ouro provado no fogo, pois assim é a vida do crente fiel, marcada pelo sofrimento, pela perseguição, pela purificação das imundícies do mundo. Assim, ele terá vestes brancas para vestir. Aconselha também a unção dos olhos com colírio. Olhos que precisam de colírio são olhos doentes. Olhos perdem a clareza da visão. E esta condição dos homens que deixaram os princípios essenciais da fé cristã. A igreja do Senhor que romperá com a idolatria, que é tão abominável aos olhos de Deus. Volta à prática do uso de símbolo. Demonstra que os olhos desses homens já não conseguem contemplar as maravilhas da lei de Deus. Aleluia. As sequências
das cartas enviadas nas igrejas representam o desenrolar da história da Igreja do Senhor. Por isso, estas cartas são proféticas. Nem igreja. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Meu irmão Raimundo Santiago levantou a mão. Santiago, fala, meu filho. Senhor, pastor, boa noite. Mas, senhor, boa noite. A pergunta vai para a quinta carta, que é a Igreja de Sardes. Sobre essas 7, eu vou fazer só aqui a menção do primeiro versículo, capítulo 3, de Apocalipse. Só o lado A do capítulo, versículo. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escrevo isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. O que João está falando sobre esses 7 Espíritos? O senhor está sem áudio, pastor, não estou ouvindo, não. É a pergunta que eu deixei aqui no ar para vocês, é sobre os 7 Espíritos de Deus, foi isso? Isso. Muito bem. Vamos ver aqui. Vou já. Abra sua Bíblia, no capítulo 11, verso 2. Isaías, no capítulo 11 e no verso 2. Essa é a pergunta aqui no ar. Existe 7 Espíritos Santos? Vamos lá. Isaías, capítulo 11, verso 2, responde esta dúvida que às vezes impera quando estamos estudando a Bíblia no seu todo. Por isso que a Bíblia interpreta a Bíblia. Vamos lá. Isaías 11, 2 responde essa pergunta que fica aí no ar. Lê aí, irmão. Raimundo. Isaías 11, 2, né? E Diz assim, capítulo 11, versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito do conselho e o de fortalecimento, de fortalecer, né? De fortalecer, de fortaleza. E o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? O senhor está sem áudio, pastor. observe que João, quando fala dos 7 Espíritos de Deus, ele está falando das qualidades que o Espírito Santo tem. João não responde os 7 Espíritos, mas ele está falando das qualidades que ele tem. Aí Deus usa o profeta Isaías, no capítulo 11, verso 2, quais são essas qualidades que o Espírito Santo tem. Ele vai contando. Espírito do Senhor, 1. Espírito de sabedoria, 2. Espírito de força, 3. E vai, até chegar às 7 virtudes do Espírito Santo de Deus. Olha aí, velho, é bom, Amém. interessante você estudar a Bíblia. É forte, viu, pastor? Entendeu? Entendi agora. Obrigado. De nada, meu filho. Que me abençoe. Então, por isso que é bom você estudar a Bíblia. Por isso que é bom você não só estudar um livro. É estudar a Bíblia toda. De Gênesis ao Apocalipse. Porque tem coisas que você vai
estudar, e, às vezes, o escritor ele não se preocupa em responder. Já outro escritor já responde por ele. Como no caso, João, da Ilha de Prata, falou de 7 Espíritos de Deus, né? Não é uma pessoa que não estuda vai dizer, será que Deus tem 7 Espíritos? Não, né? Mas vai ver lá, são as 7 virtudes que o Espírito Santo tem. Conte aí, você vai contar, pode contar. 1, 2, 3, mas total de 7. Os mesmos Espíritos que aparecem no Apocalipse. Muito bem, gente. Já encerrou nossa aula por hoje, porque o professor vai continuar ministrando os próximos capítulos. Eu não posso entrar de forma alguma. Vou deixar aqui, como ele disse, aquele do sabor quero mais. Né? Com certeza o pastor Laerte vai trazer com mais profundidade, vocês vão aprender mais coisa aí. Né? Eu só dei uma introdução. Né? Então, aí os professores vão se aprofundando até chegar no capítulo 22 do Apocalipse. Muito obrigado a todos. Que Deus venha abençoar os nossos alunos e continue sendo estas bênçãos que vocês são, permaneçam fiéis até o fim. De ser fiel até o fim. Quer dizer, seja fiel no teu propósito até o final. Não desista. Buscar conhecimento, buscar a graça, buscar o poder de Deus, continue nisso aí. Amém? Muito obrigado. Agradeço a Deus de todo coração. Eu queria que o nosso coordenador do centro, lá de Nova Russas, eu acho que ele está acordado, ele está muito cansado, não é trabalhador, né? Eu acho que ele não vai por aí, pode orar por nós. Pode, irmão? Estou Francileu? Estou Francileu, você está ainda acordado? Ele já está dormindo. É uma bênção de Deus. Um dos professores que eu tenho muito carinho, um homem de Deus que tem nos ajudado, dado as mãos, um homem que trabalha mesmo. Então vamos orar, né? Vamos orar e nas bênçãos de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa aula. Venha abençoar cada aluno, cada coordenador de campo, Pai, da nossa região do Nordeste, no nosso Ceará, especificamente, Pai. Que o Senhor abençoe a todos, nesse canto, os nossos alunos, nossos obreiros, obreiras, para poder buscar o conhecimento. Porque sabemos que o conhecimento é bom, engrandece e o teu nome é exaltado através das nossas vidas. Continua abençoando a todos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Até segunda-feira que vem. Um grande abraço, uma ótima noite a todos e uma abençoada terça-feira. Fique com Deus. Até segunda-feira que vem.